Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São Paulinas, voltamos porque temos muitas informações, dia muito agitado nos bastidores. Primeiramente, a gente vai falar sobre o campo, né? Vamos falar sobre o campo. O São Paulo treinou pela manhã e viajou rumo ao Uruguai, onde amanhã estreia pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Boston River. Algumas novidades: um jogador está de volta e outros 4 desfalques. Alan Franco, que não esteve à disposição para as duas últimas partidas, né, contra o Internacional e contra o Cruzeiro, depois de ter se queixado de dores, está de volta e viajou com a delegação. 4 outros jogadores nem viajaram. São eles: Caleri, que a gente já tinha informado para vocês no último vídeo, levou 8 pontos aí no supercílio, iniciou o protocolo, né, após uma concussão, acabou não tendo de fato uma concussão, mas como ele levou ali esses pontos e foi iniciado o protocolo, ele acabou ficando em casa, né, de repouso. E além do mais, Luciano, Sabino e o Luca, né, outros 3 jogadores que sequer viajaram, também desfalcam o São Paulo, né? Então 3 jogadores considerados titulares, né, o Luciano e o Caleri no ataque e o Sabino para a zaga. Obviamente o Roger Machado vai ter que fazer algumas alterações em relação aos últimos times, principalmente o último time que venceu a equipe do Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. Outra informação ainda de campo, né, muito importante, é o retorno do Rian Francisco. O Rian Francisco participou de todas as atividades sem nenhum tipo de restrição nesses últimos dias e será feito um teste com ele. É o seguinte: o São Paulo Sub-20 vai encarar a equipe do Fluminense aí, né, nesses próximos dias. E o Rian Francisco está relacionado para essa partida. Como eu disse para vocês, será basicamente um teste físico para o jogador. Se ele aguentar, aí depois a gente ainda não tem a confirmação se ele vai continuar pelo menos alguns dias com a equipe Sub-20, participando de algumas partidas até que ele esteja 100% apto, ou se de fato após esse teste ele volta a treinar com o elenco principal e aí fica à disposição para quando, por exemplo, o Caleri não estiver à disposição, que é o caso justamente desse jogo contra a equipe do Boston River, né? Então uma grande notícia, né? O Rian Francisco, desde o ano passado, né, sofreu uma séria lesão no seu joelho, tinha surgido como um meteoro no São Paulo, né? Principalmente na Copinha, né? Um jogador que foi extremamente importante no título, artilheiro e tudo mais, chegou ao profissional, balançou as redes, né? Já tem gols aí com a camisa do São Paulo no profissional, mas sofreu uma séria lesão, né? Mas muito bom ter o jogador de volta. Agora vamos para os problemas extracampo do São Paulo. Arboleda, né, rapaziada? Um deles, né, que a gente já tá falando há algum tempo. O São Paulo emitiu uma nota oficial e deu um prazo de 24 horas para o Arboleda responder os contatos. O jogador está sumido aí desde sábado, não se apresentou para o jogo de sábado, não se apresentou para o treinamento de domingo e também não se apresentou para o treino de segunda / viagem para o Uruguai. Com isso, o São Paulo fez essa nota oficial e caso o Arboleda não responda neste prazo, o jogador terá o contrato rescindido e ainda terá que pagar uma multa. Foi divulgado algumas informações aí, né, que o Arboleda estava tendo alguns problemas com a justiça, alguns problemas com seus advogados, né, e o Arboleda não ficou nada satisfeito com os últimos acontecimentos do São Paulo, dele perder espaço, da diretoria não tentar negociá-lo, né, com outras equipes que fizeram sondagens. O jogador simplesmente foi embora para o Equador. Alguns vídeos começaram a circular do jogador no seu bairro natal, né? O Arboleda estava por lá, apareceu junto com seus amigos, apareceu inclusive em festa, né? Então é uma situação de fato muito complicada, né? Então vai chegando ao fim a passagem do Arboleda com a camisa do São Paulo, que poderia ter sido de maneira completamente diferente, né? Um jogador que ficou 10 anos na nossa equipe, quase, né? Conquistou alguns títulos e viveu sim seus altos e baixos, seus lampejos, né? Mas um jogador que fica 10 anos em uma equipe, a gente imagina que saia pelo menos pela porta da frente, né? E não está sendo o que está acontecendo com o Arboleda, né? Mais um jogador aí deixando a equipe do São Paulo e a gente vai informar vocês sobre o que vai acontecer neste prazo de 24 horas assim que soubermos de uma nova atualização. Fechado? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí sobre este caso do Arboleda. Outra informação ainda, né, muito pesada sobre os bastidores é de que Carlo Magno, um dos braços direitos do ex-presidente do São Paulo, CEO do clube, né, um dos braços direitos aí de Júlio Casares, foi expulso do quadro associativo do clube. O que quer dizer essa expulsão? Não é
punição assim suspensiva, não é advertência, ele está expulso, não pode participar de nenhum outro cargo na instituição, não é temporário, ele está expulso pelo caso dos camarotes, rapaziada. Aquele mesmo caso ainda está repercutindo demais e ele, né, meio que se absteve, né, meio que fingiu assim que estava de olhos fechados, que não estava vendo nada, quando ele deveria ter tomado ali outras medidas, né? Não se impôs, não se opôs também, ficou quietinho ali, provavelmente pode ter participado ali de alguma coisa, mas o que não muda é o fato de que é uma grande notícia, né? Eu sempre falei, não adianta só Júlio Casares sair do São Paulo, não adianta somente isso, outras pessoas, né, tem que sair junto, tem que ir a corja inteira, né? Mara Casares, Douglas, muita gente, como por exemplo o próprio Carlos Magno, ex-presidentes como Miguel Aidar, ex-presidentes como Leco. Se não, rapaziada, esses caras saem, ficam um pouquinho escondidos ali, ficam quietinhos, ficam só pelas beiradinhas novamente e continuam usufruindo das coisas que ilicitamente adquiriram da equipe do São Paulo. Então, eles serem expulsos fala muito dessa reformulação muito grande que o São Paulo vem passando e é uma informação de fato muito positiva para a instituição. Parabéns aí a todos os envolvidos. Esse caso do camarote foi um dos grandes absurdos aí, né, do futebol mundial nesses últimos tempos, né, rapaziada? Foi realmente algo inacreditável, algo muito ruim, algo muito feio que aconteceu com a nossa equipe, né? Mas temos que nos reerguer. São Paulo, quem sabe, caminha aí, né, para uma reformulação. A gente já tirou muita gente ali de dentro. Restam muitas outras pessoas, mas eles pelo menos estão vendo agora que o que eles estão fazendo não está passando em branco, não está sendo ali, né, de qualquer maneira passado ali sem ninguém observar. Pelo menos agora eles podem pensar duas vezes antes de agir de qualquer outra maneira. Vamos fazer alguma coisa que vai prejudicar o São Paulo, vamos pegar um dinheirinho aqui, vamos fazer um esquema ali, vamos pensar duas vezes, porque o Júlio Casares sofreu impeachment, Mara e Douglas, que participaram ali, que encabeçaram esse esquema, já saíram do São Paulo e estão sendo processados criminalmente e civilmente. Agora o Carlos Magno foi expulso do quadro associativo do clube. Tem muitas outras pessoas que também estão na lista, na porta do fundo ali para também sair da equipe do São Paulo. Então muita coisa vem de fato acontecendo e a gente está gostando, né, rapaziada? Porque quem não for São Paulo pode ir embora. Frase tradicional justamente do Arboleda, né, rapaziada? Então, esses caras, que muitos deles não são São Paulo, que estão apenas por interesses próprios, rua, só vai ficar quem pensa no bem maior, quem pensa no coletivo, e o São Paulo não está para brincadeira. Quem tiver com maldade, quem tiver com segundas intenções, quem tiver aí apenas com interesse particular, não vai ficar, e não vai ficar, a torcida não vai deixar. Então, Carlos Magno serviu de exemplo para qualquer um que pensar de maneira a prejudicar a equipe do São Paulo, beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esta grande notícia de hoje. Outra informação também muito importante, né, rapaziada, ainda sobre o jogo, né, é que o São Paulo, como eu falei para vocês no início do vídeo, vai utilizar de uma escalação diferente, já que não tem, obviamente, por exemplo, a dupla de ataque titular, Luciano e Jonathan Calleri. Gonzalo Tapia deve ganhar espaço ao lado de André Silva. Já Arthur e Ferreira devem ser mantidos ali nas suas funções, né, o Arthur mais caindo ali pela direita, o Ferreirinha caindo mais ali pela esquerda. Cauli deve ser um 12º jogador do São Paulo, sempre entrando aí. A gente tem a dúvida sobre o Danielzinho, né, que acabou perdendo espaço desde a chegada do Roger Machado, né? Bobadilha, Pablo Maia e o Marcos Antônio parecem, né, que estão com mais moral com o treinador. Então é um São Paulo que vem se modificando, né? Agora a dupla de zaga deve ser Tolói e Alan Franco, né? Tolói estava jogando e está ganhando espaço. Não jogou jogou os dois últimos jogos quando o Alan não esteve à disposição. Agora o Sabino não está à disposição, ele deve ganhar mais minutos, ou quem sabe até o Dória, que também entrou contra a equipe do Cruzeiro. O Osório, né, um grande garoto aí das categorias de base, foi relacionado, viajou pela primeira vez com a equipe principal, né? Então é um São Paulo bem diferente, né? Podemos ter alguns jogadores ali ganhando minutos, alguns jogadores de base, alguns jogadores que não têm tantas oportunidades assim no decorrer do ano. Então podemos ter um São Paulo bem diferente aí para esse jogo de amanhã às 9h30 contra a equipe do Boston River lá no Uruguai. Obviamente o vídeo de amanhã a gente
vai trazer todo o pré-jogo, toda a preparação, como vem o São Paulo, como que é essa equipe do Boston River. Se você não conhecer, pode deixar aqui nos comentários que a gente traz algumas informações cruciais sobre esse nosso adversário. Fechado? O vídeo vai se encerrando. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o like no vídeo. Fechado? Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!